Bom, o Congresso Nacional está de olho também na economia, a economia esperando as decisões do Congresso. Em meio a cobranças, o presidente da Câmara, Arthur Lira, reitera que todos os esforços para o crescimento do país estão sendo feitos. De Nova York, repórter Marcelo Matos. No ambiente crescente de críticas ao Banco Central, o presidente do Conselho do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, cobra entendimento político-econômico ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Dentro da Câmara dos Deputados, o clima é de temperança, o clima é de diálogo, o clima é de muita conversa. Nós precisamos entender que toda fala faz preço e cada um é responsável pelo preço que quer impor ao Brasil. Os recentes posicionamentos do governo em relação ao marco do saneamento e também a privatização da Eletrobras tiveram reação no Congresso. Mas, acima de tudo, volta a questão da insegurança jurídica no Brasil. O presidente da FEBRABAN, Federação dos Bancos, Isaac Sidney, descarta atalhos na economia e que é preciso, de fato, atacar as causas. Nós não estamos aqui debatendo o que é pior ou melhor para o atual governo do Brasil. Mas para o Brasil, significa dizer, independentemente do governo que se encontra. Eu entendo também que só faz sentido uma audiência dessa, que é muito qualificada, se nós tivermos por foco maior, o debate de premissas, de causas e de alavancas para o crescimento de longo prazo. O ex-presidente Michel Temer segue na mesma linha do entendimento. Aqui no Brasil, o sentido de oposição é um sentido político. Ou seja, se eu perder a eleição, eu tenho que destruir o governo, quem ganhou a eleição. Isso não é compatível com as necessidades do país. Você deve, sim, fazer oposição, criticar. E muitas vezes eu recebi observações críticas da oposição e mudava de posição. Até diziam, Temer recuou. É interessante, o recuo é algo democrático. E eu me inspiro aqui na figura do grande brasileiro Juscelino Kubitschek, que dizia, eu não tenho compromisso com o erro. O Lead Brasil Investment Forum reuniu em Nova York 250 empresários brasileiros e também norte-americanos, 8 governadores, o prefeito de São Paulo, do Rio de Janeiro, deputados e senadores. Bom, para comentar as notícias dessa quarta-feira, conosco o Cristiano Beraldo, temos também Luiz Felipe Dávila. Dávila, começando por você, bem-vindos os dois. Bom, a discussão no Congresso Nacional, o arcabouço fiscal e também essa tentativa de se melhorar a relação do Executivo com o Congresso Nacional, que a gente vem falando, o Congresso é empoderado, né, às vezes dificultando as ações do governo. De que forma o presidente Arthur Lira entra nesse debate? Bom dia, Tiago, Adriana, Beraldo e a toda a nossa audiência da Jovem Pan. Olha, são 2 pontos importantes aqui. O que está contendo a irresponsabilidade das propostas do governo é justamente o Congresso e o mercado, como mostrou bem essa reunião do LEAD em Nova York. Primeiro ponto, Lula vem tentando desfazer medidas aprovadas pelo Congresso Nacional em legislações passadas de fundamental importância para a retomada do crescimento econômico no Brasil. É o caso do marco do saneamento. Como é que um presidente tem a irresponsabilidade de querer aprovar um decreto para manter o monopólio das estatais no saneamento básico, que foi o que causou os brasileiros não terem esgoto e água tratada? 100 milhões de brasileiros não têm esgoto tratado e 35 milhões de brasileiros não têm água tratada. O governo insiste no erro. O problema do Lula é que ele dobra a aposta no erro, o que deu errado. Ao invés de corrigir o erro, permitir a competição saudável da iniciativa privada, ele tenta melar o marco do saneamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional. E o Congresso, a Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu recado. Vetou o decreto presidencial para manter o marco do saneamento e o investimento privado. Agora a matéria vai para o Senado e vai enfrentar outra batalha duríssima lá. Então, assim, veja o que nós estamos retardando: o investimento privado, a melhoria do saneamento básico no Brasil e trazendo a segurança jurídica. Então, o que o mercado e o Congresso já deixaram claro para o Lula é que toda vez que o governo tentar mexer nas regras, ele vai ser vetado no Congresso Nacional.
Isso é muito importante, porque já que não tem sensatez no governo, precisa ter sensatez no Congresso e, evidentemente, no mercado para frear essas medidas do governo Lula. Então, e o Lula não aprendeu o que está acontecendo. Ele acha que o problema que ele foi derrotado, o decreto dele do saneamento no Congresso, foi falta de articulação política. Não foi, não. Foi a imbecilidade do decreto presidencial. Foi isso que está errado. E ele acha que se soltar mais dinheiro, ele vai conseguir mudar uma lei que é um desastre para o Brasil e que só beneficia o corporativismo. Isso mostra claramente que esse governo, nos últimos 4 meses, só governa para o corporativismo e abandonou os interesses da população brasileira. Beraldo, bem-vindo também. Como vê a atuação do Congresso diante das medidas propostas pelo governo, a avaliação que os parlamentares têm feito, como, por exemplo, do marco do saneamento, privatização da Eletrobras e o arcabouço? Bom dia, Adriana, Tiago, Dávila, todos que nos ouvem e assistem. Olha, é o contraste que a gente é confrontado, né? De um lado, você tem o Lula rodando o mundo, indo a países como Inglaterra, China, Portugal, Espanha, criticando o presidente do Banco Central, tentando colocar nas costas do Roberto Campos Neto a responsabilidade pela situação econômica difícil que nós vivemos. Só que, por outro, quando o governo manda um arcabouço fiscal para o Congresso, esse arcabouço vem tirando penalizações daqueles homens e mulheres públicos que são irresponsáveis com o nosso dinheiro. Quer dizer, claramente a sensatez de discurso que temos vindo do Brasil se dá quando empresários e congressistas se reúnem, como neste evento do LIDE em Nova York, para tratar de forma objetiva, com os pés no chão, entendendo que para se atrair investimentos é preciso ter não só um discurso coeso por parte do governo, mas que as iniciativas sejam iniciativas que garantam estabilidade jurídica, que garantam que o Brasil continuará caminhando no sentido de diminuir o peso do Estado nas costas do cidadão. O governo Lula faz absolutamente tudo errado, manda todas as mensagens negativas para o Congresso e o Congresso está desempenhando o seu papel de frear esse tipo de iniciativa do governo. Agora, começaram a distribuir o cheque. Eu espero que haja uma consciência coletiva por parte de deputados e senadores de que eles não podem vender o futuro do Brasil para atender os seus motivos e os seus interesses eleitoreiros.